Bem-vindos ao canal Professor Calezo Rosa, onde você tira suas dúvidas sobre cardiologia veterinária e outros assuntos. E hoje o assunto é muito legal porque eu vou falar sobre a arritmia sinusal respiratória. Talvez você tenha recebido um laudo eletrocardiográfico do seu paciente ou do seu pet e a conclusão estava lá, arritmia sinusal respiratória. E o termo arritmia sempre causa uma certa preocupação. Será que a arritmia sinusal respiratória muitas vezes vem com marca-passo migratório ainda por cima? Será que isso é grave? Será que tem que tratar? E se o paciente tiver que ser operado, será que ele tem risco na anestesia por conta dessa arritmia? Eu vou falar sobre isso. Mas antes de entrar no assunto desenhado, didático, descomplicado para você já usar e ter resultados na prática, eu convido você a clicar e se inscrever nesse canal e ativar o sininho de notificação. Assim a plataforma avisa você cada vez que eu postar conteúdos relevantes. Isso acontece semanalmente, mais de uma vez por semana, para você tirar suas dúvidas. Eu também quero convidar você, já curte o vídeo, porque assim a plataforma entrega para mais pessoas, outros colegas também aprendem sobre esses assuntos, hemodinâmica, cardiologia. Isso é muito importante para a gente. Deixe seu comentário também a respeito de outros assuntos que você queira que eu converse. Então, vem cá comigo, eu já deixei preparado aqui o nosso desenho, bem didático, como você já está acostumado, se você já é da casa, se ainda não, você vai perceber que a didática aqui é o nosso diferencial. Então, vamos lá. Primeiro ponto é lembrar que o eletrocardiograma é o exame padrão ouro para detectar ritmo, alterações no ritmo do coração. Então, o coração, a função dele é se contrair para bombear o sangue, relaxar, sístole e diástole, e isso compõe a atividade mecânica do coração. Mas para que essa atividade mecânica aconteça, tem que ter uma atividade elétrica prévia. E se essa atividade elétrica prévia, que é a geração do impulso, a geração e condução do impulso elétrico, estiver alterada, isso pode sim alterar a hemodinâmica, mas tem caso que não é preocupante. E aí, o eletro, ele me dá justamente essa informação, porque ao mesmo tempo em que o coração, ele tem as ondas que se propagam dentro dele, essas ondas se propagam para fora também. Então, se você colocar eletrodos na superfície corpórea, esses eletrodos conseguem captar esse registro elétrico e dar a formação do traçado. Então, basicamente, as ondas são geradas aqui num grupamento celular chamado nódo sinusal, que fica aqui no átrio direito, próximo de onde desemboca a veia cava cranial. Essas células são as células do marcapasso cardíaco. O impulso é gerado aqui, ele é conduzido pelas vias internodais, isso vai então despolarizando as células dos átrios. Então, quando a gente está com o traçado, a gente vê a formação da onda P, que é referente à despolarização dos átrios. Depois o impulso para alguns milissegundos aqui no nódo atrioventricular. Por que esse nome? Porque fica na junção dos átrios com os ventrículos. E aí, como o impulso para e não tem atividade elétrica, então eu vejo aqui uma linha de base, ou seja, não tem atividade. Na sequência, depois que o impulso parou alguns milissegundos aqui, ele é conduzido pelo feixe de His e vai passar para os ventrículos, causando a despolarização dos ventrículos. Então, a gente vê a inserção do componente QRS, que representa a despolarização ventricular. E depois as células ventriculares vão ser repolarizadas, a gente vai ter a onda T. Basicamente é isso aqui. Isso vai acontecendo periodicamente, né, ciclicamente. E aí o eletro me dá justamente essa informação. Quando que eu tenho uma arritmia, que aliás, um parêntese aqui, alguns estudiosos do assunto condenam esse termo, porque arritmia, o A é negação. Então, quando eu falo arritmia, seria ausência de ritmo. E isso não é verdade, por mais caótico, sempre tem algum ritmo ali. Alguns autores advogam que o termo correto deveria ser disritmia cardíaca, mas como muita gente continua usando, inclusive a literatura usa esse termo, a gente também continua falando arritmia. O ponto aqui, que inclusive eu já deixei separado para você, é quando que eu tenho uma arritmia? Quando eu tenho alteração de uma ou mais destas variáveis aqui. Alteração no sítio de formação do impulso elétrico. Onde é o sítio de formação normal? No nódo sinusal, aqui, ou nódo sinoatrial. Então, se o impulso não for formado aqui no nódo sinusal, eu tenho uma arritmia.
Outra alteração é relacionada à frequência cardíaca. Então, frequências mais baixas ou mais altas do que os parâmetros de normalidade da espécie em questão, da condição que ele está, eu também tenho uma arritmia. E o terceiro ponto é justamente referente à regularidade. Se o ritmo é regular, tá ok, não é arritmia. Mas se o ritmo estiver irregular, daí eu tenho uma arritmia. Então, a arritmia acontece sempre que eu tenho alteração de uma, duas ou três dessas variáveis. Sítio de formação do impulso elétrico, frequência cardíaca e regularidade. Como é que eu vejo a regularidade? Através das inserções dos complexos PQRST no traçado eletrocardiográfico, que eu trouxe para você aqui já. Então, se a gente pegar aqui, olha só, aqui eu tenho a inserção de uma onda R, aqui outra onda R, aqui outra, outra, outra. Então, com relação à regularidade, eu vejo o intervalo entre essas ondas R. Se o intervalo for menor do que 10%, a variabilidade for menor do que 10%, então o ritmo é regular. Se essa variabilidade for maior do que 10%, aí o ritmo é irregular, que é o caso desse outro traçado aqui. Se você observar, olha o intervalo. Olha aqui o intervalo entre as ondas R aqui ela começa a aumentar. Pois bem, então se eu tenho vamos responder as perguntas. O ritmo aqui está regular, a frequência está normal, todo mundo tem onda P, toda onda P conduz a um QRS, ou seja, toda P leva a um QRS, e todo QRS é precedido por P. Portanto, aqui eu tenho um ritmo sinusal. Outra coisa importante é a gente se atentar para o sobrenome do ritmo. É importante a gente dar nome e sobrenome. O sobrenome é justamente sobre o sítio de formação. Ritmo sinusal, quer dizer, o impulso foi formado no nódo sinusal. No segundo exemplo, como a variabilidade está maior do que 10%, o ritmo é irregular. E se a gente prestar atenção aqui, é isso que chama atenção nesse traçado, olha só. Eu tenho um período que os complexos estão mais próximos, daí um período que os complexos estão mais afastados, depois eles voltam a se aproximar, depois eles voltam a se afastar. Isso aqui é justamente a arritmia sinusal respiratória, porque eu respondo essas perguntas. A regularidade não existe, porque tem os intervalos RR estão maiores do que 10%, só que todo mundo tem onda P, 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 e toda P conduz a um QRS. Portanto, o impulso nasce no nódo sinusal, só que ele é irregular. Então, eu tenho aqui a chamada arritmia sinusal respiratória. Essa arritmia sinusal respiratória é referente a quê? Por que respiratória? Porque essa variabilidade que eu mencionei entre a inserção dos complexos aqui mostra essa regularidade. Então, quando os complexos estão mais próximos uns dos outros, é o momento da inspiração. Quando eles estão mais afastados, é o momento da expiração. Quando eles voltam a ficar mais próximos, inspiração de novo. Ficam mais afastados, expiração de novo. Quer dizer o quê? Que o ritmo cardíaco depende do ciclo respiratório. E na expiração, eu tenho redução da frequência cardíaca. Por isso que os intervalos aumentam. Demora mais para acontecer. Na inspiração, ao contrário, os intervalos estão mais próximos. Então, na inspiração, aumenta a frequência cardíaca, na expiração, diminui. Na inspiração, aumenta, na expiração, diminui. Por que isso acontece? Porque na expiração, como tem a pressão positiva do tórax, existe uma compressão do nervo vago. E o nervo vago chega aqui no nódo sinusal. E aí, como tem uma atividade vagal maior, eu tenho redução da frequência cardíaca. Isso é completamente fisiológico. No cão é muito bom que isso aconteça, inclusive. Portanto, não tem repercussão hemodinâmica, não é patologia, não tem que tratar e não gera risco durante um procedimento anestésico. Pode ficar tranquilo com relação a isso, desde que não exista sinus arrest, que é uma outra condição que daí eu comento num outro vídeo. Como eu comentei inicialmente,
Ainda, às vezes, a arritmia sinusal respiratória vem acompanhada ao marcapasso migratório. Como é que a gente vê o marcapasso migratório? Pela diferença de tamanho das ondas P. Percebe que essa onda P aqui, ela é um pouco menor do que esta. Aí aqui ela começa a aumentar, depois ela, aí ó, aqui ela tá maiorzinha, aqui ela diminui. Por que que isso acontece? Porque durante esse ciclo eu tenho as células adjacentes ao nódo sinusal que também funcionam como marca-passo. Então, dependendo de onde o impulso é formado, a onda P é um pouco maior, dependendo, ela fica um pouco menor. Portanto, a arritmia sinusal com marca-passo respiratório, que representa a maioria dos traçados eletrocardiográficos de cães saudáveis, não tem risco, pode anestesiar tranquilo, não precisa tratar, não precisa se preocupar. E se você gostou desse vídeo, de novo, eu convido você a clicar, se inscrever no canal e deixar seu comentário se você gostou e também pedindo outros assuntos, porque aí eu trago assuntos relevantes de valor para você. Que até o próximo vídeo, a mão da graça de Deus repouse sobre cada um de nós, derramando paz, saúde, harmonia e prosperidade. Até lá!